Vamos então aqui, você pergunta, o pastor Natanael Rinaldi responde. Já temos aqui uma pergunta da Cida, da Assembleia de Deus. A Cida gosta muito do seu programa, viu, pastor Natanael Rinaldi? Ela diz aqui que é uma bênção na vida das pessoas aqui o seu programa e o senhor, claro, né, que pelo seu intermédio é que se dá o programa Consultando a Bíblia. Ela pergunta também sobre Davi, filho de Jessé, se ele era bastardo. E se os seus irmãos humilhavam ele e batiam em sua face. É a pergunta aqui da Cida, com seu comentário, da Assembleia de Deus. Pedir ajuda para o irmão Ricardo passar para o pastor Natanael Rinaldi. Prezada irmã Cida, agradecemos a sua saudação e estamos aqui a serviço do Senhor, toda a glória seja para Ele, mas sempre ficamos contentes quando algum manifesta que está aceitando bem o nosso programa e isso nos incentiva a dar continuidade e nos esforçar para responder as perguntas que nos são dirigidas. Quanto à sua pergunta, aí há equívocos. Isso, a pergunta, Davi, filho de Jessé, era bastardo? A nossa resposta é não. E vamos dar aqui a base bíblica da nossa resposta. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos. Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E no versículo 14 nós lemos que Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Agora, quanto à continuidade da pergunta, seus irmãos o humilhavam e batiam em sua face? Não é verdade isso, pelo menos através da leitura que fazemos, nós vamos notar um assunto diferente. É que o pai de Jessé mandava Davi levar mantimentos aos seus irmãos. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, tomarás o seu penhor. Então, o que nós deduzimos aqui da leitura é que os irmãos dele pensavam, admitiam, tinham entre si a concordância de que Davi ia levar esses mantimentos apenas como desculpa para ver o problema da guerra que se desenvolvia, embora fosse ainda um rapazote, como diz aqui, o menor dos 8 filhos. E lemos então aqui no versículo 23 do capítulo 17, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: vistes aquele homem que subiu
pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que oferir, o rei o enriquecerá, de grandes riquezas lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar e falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou chamar Davi. Então, uma história nós conhecemos que Davi, na verdade, não estava indo à guerra ou chegando até o local de combate para se exibir, mas para levar mantimento, e a situação se desenvolveu de modo que ele se ofereceu para lutar contra o gigante Golias, como realmente lutou, ganhou a batalha, tirou o exército de Deus da humilhação, e aí está sua fama perante seus irmãos que não entendiam e disputavam com ele como se ele quisesse ser o mais poderoso, o mais notável entre seus irmãos, mas a bênção de Deus estava com ele e assim aconteceu. Muito bem. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Você pode ligar e participar. O telefone é 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui aguardando a sua ligação. Mas se você preferir, você também pode acessar via internet, via e-mail, o consultandoabiblia@terra.com.br. Tudo junto. Consultando a Bíblia, tudo junto, @terra.com.br. Se isso você se sentir mais à vontade. Mas mande a sua pergunta, mande o seu comentário, que o pastor Natanael Rinaldi responderá consultando a Bíblia. A pergunta diz o seguinte, pastor Natanael Rinaldi, prezados ouvintes. Uma pergunta meia, na minha opinião, capciosa, digamos assim. Sendo franco, Jesus pode preencher o vazio entre Deus e o homem? Nossa resposta é que todos nós precisamos de Cristo, porque só Ele preenche o vazio espiritual entre Deus e o homem. Ele é o Filho eterno de Deus e somente através dele podemos ter um relacionamento íntimo e abençoador com o Pai. Ele é o mediador entre Deus e os homens, como lemos em 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E Jesus, por sua vez, não se fez de rogado com aquelas pessoas que ele via que sentiam necessidade dele, estava sempre pronto a atendê-los e fez um convite que se encontra em Mateus 11:28-30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então aí está a posição de Jesus.
Ele pode preencher o vazio entre nós, seres humanos, e Deus, e Ele nos convida para isso. Vinde a mim. E todas as pessoas que foram a Jesus, com exceção de um homem rico que recusou seu convite, todos os demais foram bem atendidos e saíram satisfeitos da presença de Jesus. Muito bem. E que mais, pastor Natanael Rinaldi, Jesus pode fazer por nós, seres humanos, e aí sim, pecadores dentro da nossa vida espiritual? Ele nos garante perdão de todo e qualquer pecado, redenção e transformação. Somente nele há verdadeira esperança de vida eterna, diz a Bíblia. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Por isso, todos nós precisamos de Jesus. E, como diz o texto, o verbo está no tempo presente. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mostrando que a nossa situação se resolve aqui. Não é depois da morte que vamos ter vida e receber vida e vamos receber perdão. Não, é enquanto temos vida, vamos procurar esta vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como apontado na Bíblia Sagrada. E esse versículo, 1 João 5,12, ele termina o texto bíblico com o versículo 13, afirmando mais que nós, com a Bíblia na mão, devemos ter essa confiança, porque a Bíblia foi escrita exatamente para isso. Diz o texto, o versículo 13 do capítulo 1 de João: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ora, se você tem uma Bíblia na mão que garante o que está escrito, e você vai esperar o futuro para amanhã saber se tem vida eterna ou não, depois desta vida, está escrito no livro de Hebreus 9, 27, segue-se juízo. Não é mais oportunidade de salvação, é juízo. E aí, meu amigo, acabaram-se as oportunidades. Muito bem, e ainda nessa sequência de perguntas a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele realizou pela humanidade? Todos precisamos de Cristo, porque estando nós completamente perdidos em nossos pecados, Jesus, que não cometeu pecado algum, veio ao mundo e se sacrificou em nosso lugar para nos resgatar da nossa condição de pecadores perdidos. E na cruz, quando já estava ali para ser morto, ele tomou sobre si os nossos pecados, dando sua própria vida para pagar a nossa dívida para com Deus. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, a fim de que todos nós tivéssemos vida juntamente com ele. Comece hoje mesmo a considerar a necessidade de Cristo em sua vida. Desperte para a grande transformação que ele deve realizar em seu coração. Conheça-o melhor lendo a Bíblia, a começar pelo Evangelho de João, onde nós encontramos uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo, que é oportuna citar aos nossos ouvintes. Quarto Evangelho, João, capítulo 6, versículo 68. Alguém fez a pergunta para Jesus: Senhor, para quem iremos nós?
tu tens as palavras da vida eterna. E Jesus confirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 12 e versículo 6. Glória a Deus. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe. 3307-4429. Uma pergunta que também nos fazem aqui, pastor Natanael Rinaldi, é sobre o homossexualismo. Diz a pessoa aqui que não quer se identificar que hoje em dia muitos afirmam que o homossexualismo acompanha o indivíduo ou os indivíduos, né, com essa tendência desde o nascimento. Consideram impossível a mudança desse estilo de vida. Assim, tais tendências devem ser correspondidas naturalmente. Gostaria de saber qual a opinião do pastor, e é claro, a opinião do pastor é sempre baseada na Bíblia Sagrada. Queremos dizer que no princípio da criação, Deus apenas admitiu dois sexos. Primeiro criou Adão. Adão tinha um compromisso, uma responsabilidade pessoal dentro do jardim do Éden, mas Deus notou que Adão não estava bem, sozinho. Ele precisava de alguém ao seu lado da mesma condição física e inteligência que tinha Adão. E assim resolveu criar a mulher, que seria o seu complemento. E fez Adão cair num sono profundo e de uma de suas costelas cerrou no lugar e apresentou então a mulher tirada do próprio homem. E disse então Adão: este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aí nós temos dois sexos. E disse Deus então: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a. De modo que afirmar um terceiro sexo neutro, não existe base bíblica para isso. Qualquer tendência nesse campo é apenas uma opinião de pessoas que não estão ligadas à Bíblia Sagrada e não podem provar nada nesse sentido. Como é que Deus iria dizer para o casal ou para a pessoa criada nesse particular de ter tendências homossexuais: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a? É contrário à natureza. Não tem isso. Só tem dois sexos. É o homem e a mulher. Fora isso, são tendências que o próprio homem busca porque abandonou a Deus, e está escrito no capítulo 1 de Romanos. Taxativamente está dito essa: Deus os entregou às paixões humanas, paixões infames, tanto o homem como a mulher. É o que nós lemos aqui no capítulo 1 do livro de Romanos, aponta esta situação que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres
mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade de uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade. E aí está o que a Bíblia declara para nós. Muito bem, prezado ouvinte, está aí a sua resposta sobre as tendências homossexuais. Pastor Natanael Rinaldi, como é possível, ou de que forma, devemos estudar a escatologia, que é o estudo das coisas futuras? Recorrendo primeiro à Bíblia, porque a Bíblia tem a sua parte escatológica. E essa palavra escatologia é formada de dois vocábulos. Primeiro, escatos, que significa últimas coisas, últimos acontecimentos na terra, precedendo a volta de Jesus. E logia é estudo. Então nós temos a Bíblia, por exemplo, capítulo 24, 25 de Mateus, são leituras escatológicas. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse, em primeiro lugar, acautelai-vos que ninguém os engane, porque há um grupo de profetas falsos em nossos dias, anunciando a volta de Cristo com datas marcadas, e é uma vergonha, porque não acontece, e essas pessoas começam a enganar os próprios adeptos. Armagedão para tanto, Armagedão para tanto. Já marcaram o Armagedão para 2034? Imagine só. E o que é Armagedão? É a batalha final do universo. Como temos tido ultimamente pessoas que estavam fugindo para os montes, porque a terra seria coberta com água. Então são situações assim de pessoas que, sem muita responsabilidade para com seus semelhantes, jogam no ar ideias e marcando datas para acontecimentos escatológicos, e isso fica no ar, porque estão passando além do que está escrito. Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. E no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, está escrito: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É o que nós dizemos a todos que nos ouvem. Estamos sim vivendo nos últimos tempos. Não temos autoridade bíblica para marcar datas. Só podemos dizer o que diz a Bíblia. Como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, nem perceberam. Veio o dilúvio, 8 pessoas escaparam. Puxa vida. Lamentável. Pastor Natanael Rinaldi, infelizmente ainda tem muitas seitas que anunciaram a volta de Jesus com datas marcadas. Jesus não veio, mas insistem ainda em marcar datas, já marcando aí para 2022, se não me engano, alguma coisa assim, 2024.
Olha, nós temos, por exemplo, o movimento adventista, 23 de março de 1843. Bumba, não deu nada. 22 de outubro de 1844. Bumba. O grande desapontamento. Grande desapontamento. Está no livro escrito por Ellen Good White. Quer dizer, uma entidade religiosa que começa debaixo de erro, o que é que você vai esperar? Verdade. Temos também os nossos TJs aí, com 1914. Olha, eu já perdi de vista 1914, 1925, 1941, 1975, 2000 e agora já estão adiantando, 2034. E que resposta dão? Simplesmente deixam passar. Evasivas. E vamos continuar, porque enquanto nós avisamos o Armagedão, a turma começa a trabalhar a todo vapor. Abandona emprego, com ótimos salários, para estudos secundários e vai se envolver naquela missão de avisar. Olha o Armagedão, olha o Armagedão. E depois... O Armagedon não vem a data que eles aí predisseram, digamos assim. Nova data. Nova data. E como fazer-se para se proteger dessas seitas, pastor? Ouvir o programa Consultando a Bíblia. O único programa na Baixada Santista que trabalha nesse particular somos nós. Muito que bem. Conhecemos a situação e queremos informar os nossos ouvintes para não cair no engodo. Temos também aqui o que a Bíblia não recomenda ir além do que está escrito, né, pastor? É claro. E a primeira palavra que Jesus respondeu aos discípulos quando perguntaram: é agora que vai restaurar o reino a Israel? Ele disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Para de especulação, faz o trabalho que tem que fazer, ir por todo o mundo, pregar evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para por aí. Pregar evangelho é falar de Jesus, dizer que veio ao mundo para salvar, buscar os pecadores. Quando aceitamos Jesus, passamos pelo novo nascimento, vivemos uma vida dentro da vontade de Deus e não nos importamos de marcar datas porque não temos autoridade bíblica para isso. Não queremos cair no ridículo. Como caíram também os falsos profetas, conforme está em Deuteronômio, capítulo 18 e versículos de 20 a 22, né, pastor Natanael? Pode ler para nós. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em meu nome de outros deuses, este profeta morrerá. O 21 fala: e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? E o 22, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Palavras duras, não, pastor? Muito dura e reconhecimento de um falso profeta. Não adianta inventar desculpas. Falou em nome de Deus. Não se cumpriu, é falso profeta. Muito bem. Pelo menos o texto bíblico está dizendo isso. Que baseado na Bíblia, né, pastor? E baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia.